Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, continuando com o nosso vídeo falando sobre Material Design. Se você caiu de primeira nesse vídeo e não tem a mínima ideia do que eu estou falando, eu tenho uma sugestão para você assistir o primeiro vídeo onde eu explico exatamente, onde eu respondo exatamente essa pergunta, o que é Material Design. Então um vídeo basicamente para explicar e dar uma introdução bem simples. Esse vídeo já é uma introdução um pouco mais detalhada, onde eu mostro um pouco sobre a pesquisa que foi feita para a construção desse Material Design, todos os progressos, algumas coisas bem interessantes, características sobre esse novo conceito que é o lançamento do Google. Só para lembrar que esse conceito de Material Design, ele é basicamente concebido para melhorar a relação de usuário homem-máquina, né? Melhorar a relação homem-máquina, né? Sobre essa questão de design de interface e interatividade, né? Porque imagina que a gente tem um mundo físico, um mundo real, e o mundo real tem suas características físicas, né? E a ideia do Google, né, que é o Google que está criando esse conceito de Material Design, é trazer essas características do mundo físico e aplicá-las dentro do mundo digital, de forma que os elementos gráficos de um aplicativo também respeitem regras, né, de comportamento que seriam simulando a realidade do mundo físico. Um exemplo, a gente tem uma folha de papel. Essa folha de papel você pode olhar e pode dizer assim, poxa, essa folha de papel é 2D, bidimensional, né, porque ela tem só largura e altura. Beleza, mas a verdade é que no mundo real, por menor que seja a espessura, ela tem uma espessura, mesmo que seja muito fina, né? E essa espessura, quando você coloca esse papel em cima de uma mesa, quando a luz bate, ela faz uma sombra. Quando você coloca outro papel em cima, cada material ele tem a sua característica. E o conceito desse Material Design, de material como o nome já sugere, é o seguinte, é que cada elemento dessa interface gráfica, dessa interface visual, virtual, né? Cada elemento visual, ele é um material. E como no material físico, que ele tem características físicas, que são respeitadas pelo mundo físico, pelo mundo real, esses elementos que são materiais dentro do conceito de Material Design, também têm características que são respeitadas, né? Justamente para aproximar o mundo físico do mundo virtual, para que a interface seja cada vez mais intuitiva, né? O processo de criação de interface seja mais rápido, mais prático e etc. Né? É um processo bem interessante, né? Aí você pode estar olhando aí essa imagem e está vendo assim, poxa, estou vendo os ícones bacaninhos aí, parece que é feito em 3D, ou de repente é feito no Photoshop, né? Tem uma sombra e tal, um ícone bacana, né? A questão é a seguinte, isso não é nem 3D, isso não é nem feito no Photoshop, nem nenhum programa gráfico. A verdade é que esses dois ícones, eles são reais, eles são físicos, eles foram feitos em papel e fotografados em estúdio. Da mesma maneira que todos os outros elementos que foram utilizados nessa pesquisa, né? Justamente para ver como que os elementos interagem entre si, como que eles reagem, de acordo com o tipo determinado grau de inclinação de luz, intensidade de luz, como que esses elementos interagem, né? Então foi feita uma pesquisa pelo Google muito interessante, aí você pode ver aí a pesquisa de luz, né? Aí você pode ver perfeitamente que não é, né, um elemento digital em si, um papel virtual, justamente que foi estudado, né? Aí você vê aí o trabalho de estudo para ver como é que esses elementos, essas folhas, né, esses grafismos, eles no mundo real eles interagem, simulando uma tela, né, de um computador, né, de um tablet, alguma coisa assim. Aí foi todos esses estudos de sombra, esse detalhamento, está sendo documentado, né, registrado, né, para que sirva, justamente aí que você pode ver as imagens, para que sirva de diretriz para a construção desse Material Design, né, e posteriormente ficar disponível para que os designers mundo afora possam utilizar. Aí agora você vê alguns exemplos de dinâmica, né, de elementos. Você pode pôr só umas folhas brancas passando, mas elas respeitam, né, uma série de diretrizes, né, simulando o mundo real. Então você imagina que você tem uma tela, né, de um telefone, aí você tem uma tela, uma quadradinho branco, que na verdade ele deixa de ser um mero quadrado branco, ele passa a ser um material, e esse material, dentro desse conceito, dessa interface, ele tem o seu espaço físico dentro dessa tela, né? E isso está sendo feito a partir dessa pesquisa, para ser o mais próximo possível da realidade, né, para que nós tenhamos uma noção mais aproximada possível de como é o mundo real e trazer esse conceito para dentro da interface do software, para dentro da interface do telefone, enfim, para que a nossa relação máquina e o homem seja cada vez melhor, mais intuitiva, né? Então você vê outro exemplo aí de uma interface
você vê uma faixa rosa, uma faixa cinza e tal, um botão, e você, olhando a princípio, parece, tudo bem, um retângulo em cima do outro e tal, uma bolinha ali. Mas dentro do conceito de Material Design, eles não estão simplesmente dividindo o mesmo espaço. São objetos que estão sobrepostos como camadas. Daí você pode ver a imagem à esquerda que representa isso. Cada elemento da interface ela tem o seu espaço. Isso é interessante porque ajuda na diretriz, na compreensão visual do que está em cima, do que está embaixo, ou seja, a hierarquia de elementos, a hierarquia de informação, a hierarquia de interatividade. Isso é favorecido. Além disso, as animações e as dinâmicas que essa interface vai ter, ela vai seguir esses padrões. Como se esse papel está em cima, essa faixa preta está em cima, ela não pode, no estalar de dedos, ela vazar, atravessar os demais. E tem que existir alguma dinâmica de animação para que ela vá para baixo, caso assim você queira, né? Então, essas diretrizes que o Material Design está buscando desenvolver é justamente para que a gente tenha dentro do mundo virtual as características do mundo real, né? Então você tem umas dinâmicas bem legais. Aí você tem a equipe de designers, né, pesquisando, conversando sobre essas dinâmicas, né, trabalho de pesquisa bem interessante que o Google tem feito. E você vai ver também uma série de... Esse é um exemplo bem bacana, né? Você imagina que à esquerda você tem um quadrado azul, né? Imagina que esse é o quadrado azul, né? À esquerda da tela. Você tem uma parte branca embaixo, uma folha branca embaixo. Aí supomos que você, dentro do seu aplicativo, da sua interface, você quer que esse quadrado ele levante assim, ó, como se ele estivesse assim e chegasse mais próximo da tela do usuário, né? Mas como que você passa esse efeito para o usuário de uma maneira intuitiva? Você tem que dizer, olha, o quadrado está aumentando. Como que esse comportamento, como que fica visível para a gente, espectador, que está interagindo ali, né? Então você imagina que a imagem da direita é justamente uma representação tridimensional e perspectiva disso. E repare que quando esse quadrado azul subir, a sombra dele vai ficar cada vez mais difusa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. À medida que o quadrado sobe, a sombra fica cada vez mais difusa. Beleza? Então, esse é um dos exemplos, né, de estudo que o Google tem feito, bem detalhado, um estudo bem interessante, justamente para ver como é que os elementos do mundo real reagem e criar isso de uma maneira parametrizada, né, criar padrões e trazer isso como conceito, através do Material Design, para dentro do conceito de design de interface, né? Além disso, eles estão utilizando também um framework, que o framework é um conjunto de instruções, de funções, códigos, já para o pessoal de programação, para utilizar esses parâmetros que já foram determinados por eles, né? Então é bem legal. Então a gente vai ver uns exemplos aí de dinâmica de interface mesmo, que já estão sendo feitos a partir desse estudo, né? As novas interfaces do Android, das ferramentas do Google, vão seguir esses conceitos de Material Design, né? Que é uma pesquisa que o Google está dedicando a isso e está gerando resultados bem interessantes. O que eu acho bacana é que, independente, né, de ser um trabalho, eles falam que é voltado para o mercado de interface, de interatividade. E eu concordo, né? É justamente para facilitar. Mas, de qualquer forma, para quem quer ter uma visão mais apurada sobre a construção de elementos, quando você quer, por exemplo, numa composição, design gráfico, por exemplo, você quer colocar uma folha de papel em cima de uma mesa, para que você tenha aquela folha de uma maneira real, a simulação de que ela é real, você tem que seguir características do mundo real, né? Então, você estudar e entender como que os resultados que o pessoal do Google chegou com esses estudos é bem interessante, porque aí você pode aprimorar a sua percepção sobre o mundo e utilizar isso também, não só apenas no design de interface, mas também no design gráfico de uma maneira geral. Beleza? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu entendimento sobre Material Design. Eu acredito que é bem interessante que no futuro breve isso vai ser utilizado em maior escala. É uma coisa que está começando, então vale a pena você dedicar um tempo aí, dar uma lida a respeito, principalmente se você for designer de interface, programador, voltado para essa questão de design de aplicativos, essas coisas do gênero, né, para você já começar a se entender sobre isso e quem sabe começar a utilizar, porque eu imagino que o futuro da interação de homem e máquina vai seguir diretrizes desse gênero, que é justamente uma maturidade um pouco além do que cada designer desse mundo criar um botão com a sombra da maneira que ele queira. Vai continuar sendo assim? Vai. Mas vão existir diretrizes mais consistentes para que isso seja cada vez mais homogêneo e a relação homem-máquina seja cada vez melhor.
Beleza? Então é isso, eu espero que tenha contribuído, né? Mais uma vez. Se você gostou, assim, pô, dá uma curtida, vai ser bem bacana, você vai ajudar a gente bastante. A critério de qualidade pro Google estimula a gente a fazer vídeos mesmo, né? A gente fica só vendo assim, pô, se a galera tá curtindo, pô, o vídeo teve mais curtido, outro não teve, então a sua curtida é muito importante. Beleza? Seu comentário também é bem-vindo, sua dúvida também. Esse assunto é novo para mim também, mas eu vou estar acompanhando porque eu achei bastante interessante e vai ser legal trocar ideia a respeito. Beleza? Abração e até a próxima. Valeu!